Olá pessoal, bem-vindos a mais uma resolução de exercício de prova anterior do Enem aqui no canal Eu Adoro Ciência. Eu sou a professora Renata e você aí acompanha na tela agora a leitura da questão de hoje. A questão é da prova do Enem 2019. As cutias, pequenos roedores das zonas tropicais, transportam pela boca as sementes que caem das árvores, mas, em vez de comê-las, enterram-nas em outro lugar. Esse procedimento lhes permite salvar a maioria de suas sementes enterradas para as épocas mais secas, quando não há frutos maduros disponíveis. Cientistas descobriram que as cutias roubam as sementes enterradas por outras, e esse comportamento de ladroagem faz com que uma mesma semente possa ser enterrada dezenas de vezes. Essa ladroagem está associada à relação de alternativa A, sinfilia, alternativa B, predatismo, alternativa C, parasitismo, alternativa D, competição e alternativa E, comensalismo. Voltei, pessoal. Coloquei aqui na lousa para vocês as alternativas e nós vamos ter que interpretar cada uma delas. Bom, ele fala ali das cutias, que são alguns roedores, que pegam sementes e enterram. E por que elas enterram? Elas enterram porque na época de seca não vão ter frutos suficientes e elas vão poder ficar com fome. Então elas pegam mais do que poderiam comer e enterram as que sobram. Só que ele fala de um comportamento entre as cutias, entre cutia e cutia, que uma rouba a semente da outra. Claro, ela não sabe que é de outra cutia. Aí ela rouba essa semente que já está enterrada e enterra em outro lugar. E aí ele fala que esse comportamento das cutias pode fazer com que a mesma semente seja enterrada várias vezes. Bom, é uma questão de ecologia, de relações ecológicas entre seres vivos. Aliás, gente, a ecologia é um dos conteúdos mais cobrados no Enem. Esteve presente em todas as edições do Enem desde 1998. Então, foca na ecologia. Bom, vamos lá. Primeiro, sinfilia. Eu tenho que saber o que significa isso. A sinfilia é uma relação ecológica entre indivíduos diferentes. Diferentes em que sentido? Espécie. Em que um vai se aproveitar do outro, vai meio que transformar o outro num escravo, só que ele não sabe que ele é um escravo. Isso é muito comum entre pulgões e formigas. Espécies diferentes. O pulgão vai parasitar uma planta, vai sugar a sua seiva, a seiva de produto da fotossíntese com açúcar, só que vai sobrar seiva, ele vai sugar tanto que vai acabar saindo pelo seu ânus o excesso dessa substância açucarada, dessa seiva. E aí a formiga se aproveita e se alimenta dessa seiva que sai do pulgão. Então nesse caso nós temos espécies diferentes. Aqui nós estamos falando de indivíduos de mesma espécie. Portanto, não é a sinfilia. A alternativa B fala em predatismo, predação. Ou seja, envolve presa e predador. Como nós estamos falando das cutias, uma cutia está predando a outra? Não é o caso, ela só está roubando a semente que a outra enterrou. Então também não se refere à predação, ao predatismo. Parasitismo. No parasitismo envolvem também espécies diferentes e uma vai causar prejuízo para a outra, podendo até levá-la à morte. Por exemplo, a lombriga no ser humano. É um parasita, causa problemas, desconforto. Não é uma coisa que passa despercebido. E aqui uma cutia também não está parasitando outra cutia. Competição.
A competição, ela pode envolver indivíduos da mesma espécie ou de espécies diferentes. Quando a competição envolve indivíduos da mesma espécie, eles vão competir por quê? Por alimento, por água, por parceiro sexual, por território. São alguns exemplos de que indivíduos da mesma espécie competem, mesmo alimento, água, parceiro sexual e território. Quando a competição envolve indivíduos de espécies diferentes, só não vai haver competição por parceiro sexual. Mas nós teremos competição por alimento, por água, por território, enfim. E aqui nós estamos falando de indivíduos da mesma espécie. Elas estão competindo entre si? Pode ser, porque essa aqui enterrou a semente, aí essa aqui foi lá e pegou para ela. Então eu tenho uma semente sendo disputada por duas cutias. Pode fazer sentido a competição. Agora vamos ver um pouquinho do comensalismo. O comensalismo também envolve espécies diferentes. E essas espécies estão sempre associadas, elas dependem uma da outra. E um exemplo muito clássico de comensalismo é a anêmona e o peixe-palhaço. Eles estão ali próximos. A anêmona protege o peixe-palhaço, porém o peixe-palhaço não oferece muita coisa boa para a anêmona. Portanto, envolve aqui, espécie diferente. E aqui nós temos espécies, indivíduos, na verdade, da mesma espécie. Portanto, a resposta correta aí é a alternativa D. No caso, a ladroagem entre essas duas cutias é um exemplo clássico de competição, porque eu tenho uma semente sendo disputada por duas cutias, por dois indivíduos. Deu para entender, pessoal? Muito difícil? Eu espero que não. Tem aulas sobre relações ecológicas aqui no canal, vou deixar na descrição e elas também estão aqui no card. Aproveita para rever esses conceitos para se preparar para a próxima prova do Enem. Beijão para vocês, bons estudos e até a próxima edição de resolução de exercícios de provas anteriores do Enem.